Um recado rápido. Os outros capítulos deste livro estão disponíveis aqui neste canal na playlist. Completa com o título Você ensinaria um peixe a subir em uma árvore? Capítulo 23. Dicas e ferramentas para ter sucesso na escola. De minha resposta. Somos treinados para ter a resposta desde o momento em que vamos para a escola. Gary Douglas. Ana. Atualmente, o sistema educacional funciona a partir da mentalidade de aprender isso. Repetir isso, papagaio. Aprender isso. Repetir isso, papagaio. Isso é aprendizagem ou programação? Basicamente, as escolas estão programando as crianças para serem bons cidadãos. Treina-os para trabalharem bem com o resto do mundo e não criarem ondas. Um dos objetivos que temos no Access Consciousness é fazer escolas que ajudem as crianças a acessarem seus conhecimentos. Encontramos vários alunos, mesmo em escolas do sistema regular de ensino, que têm a capacidade de saber instantaneamente a resposta a uma questão matemática, mas que não conseguem demonstrar os passos para obtê-la. Esses passos não existem para eles, porque simplesmente sabem a resposta. Isso também pode acontecer na ciência ou em qualquer outra área. A criança vê um problema ou dúvida e, bam, você já tem a resposta. Os professores tendem a criticar essas crianças. Como resultado, as crianças muitas vezes acreditam que estão erradas porque sabiam, mas não conseguiram provar a sua resposta ou dizer como chegaram a ela. Se nós, como pais, professores e educadores, conseguirmos chegar ao ponto em que reconhecemos que, como seres, podemos funcionar desta forma a partir do nosso conhecimento, poderemos mudar todo o sistema educativo. Ferramenta. Você está recebendo a resposta assim que a pergunta é feita? Dine. Se você tem um filho que está tendo problemas em ciências, matemática ou qualquer outra área em que ele precise responder a perguntas, a primeira coisa a perguntar é: você está obtendo a resposta para essa pergunta assim que ele lhe fizer a pergunta? Ou assim que eles perguntarem? A certa altura, a filha mais nova de Gary estava tirando notas C e D em ciências e matemática. Ela me perguntou: você seria meu tutor? Eu pensei, isso é uma piada? Eu não tinha ideia de como dar aulas particulares a alguém. Mas disse, tudo bem, veremos como isso funciona. Sentamo-nos juntos e eu disse, resolva alguns desses problemas para mim. Deixe-me ver para onde sua cabeça está indo e o que acontece. Percebi que assim que ela lia uma pergunta, uma resposta surgia em sua cabeça. Eu podia sentir isso energeticamente. Ela leu e estava em modo de pergunta e, de repente, houve um pop energético quando ela obteve a resposta. Mas em vez de confiar no seu conhecimento, ela estava tentando descobrir a resposta. Porque ninguém nunca lhe disse, ei, a resposta pode simplesmente surgir na sua cabeça. Tudo bem. Então, em vez de postar a resposta que sabia, ela tentou descobrir uma resposta e errou na maioria das vezes. Ela já tinha a resposta, mas não confiava nela. Foi incrível ver isso em ação. Pedi que ela lesse a pergunta e parei assim que vi a resposta surgir. Eu disse a ela, tudo bem, pare. O que você conseguiu? Escreva. Ela escrevia a resposta e era sempre a resposta correta ou parte dela. Isso aconteceria instantaneamente, mas então ela tentaria descobrir ou provar, e seria aí que ela se meteria em problemas. Ela se sentiu tola e desesperada. Ela achava que não sabia nada sobre os temas que estudava, mas quando viu que tinha as respostas, percebeu que sabia muito. Expandindo, Ana. Durante o dia escolar, normalmente pede-se às crianças que prestem atenção e se concentrem, o que significa que têm de contrair os seus universos e consciência. Quando isso acontece, os eventos podem se tornar importantes, significativos ou densos e tornar-se irritantes e desconfortáveis. Por exemplo, quando um professor de matemática, lento, não entende como um garoto X-Men resolveu rápido um problema de matemática, o garoto X-Men pode acreditar que o professor de matemática pensa que ele é estúpido e errado, e pode então ficar chateado ou retrair-se em si. Eu pediria à criança que se expandisse, sabendo que o professor de matemática é lento e extremamente rápido. À medida que as crianças se expandem, o que acontece ao seu redor torna-se menos significativo, e elas ganham consciência e clareza sobre o que é. Eles se livram do peso e da contração do julgamento e do erro e se tornam espaço. Assim a criança verá que não está errada e que a professor de matemática não está errado. Ambos pensam e se comunicam de maneira diferente. A criança entende que não precisa mudar quem ela é e que poderá explicar em uma linguagem que seu professor entenderá os passos que ela deu para obter a resposta correta.
Resolvendo os problemas de trás para frente, às vezes, a melhor maneira de fazer isso é resolver o problema de trás para frente ou de maneira não linear. Peça à criança que comece com a resposta e passe daí para o início do problema. De matemática. Às vezes isso é deslocamento suficiente para que encontrem palavras para descrever ao professor como chegaram à resposta. As crianças dos X-Men não vão do ponto A aos pontos B, C e D nessa ordem. Eles me dizem que tiram um pouco daqui, depois um pouco dali. Está um pouco fora de ordem do ponto de vista desta realidade, mas faz todo o sentido para eles e as suas respostas estão corretas. É claro que é necessário um professor de matemática que esteja disposto a sair das regras de como a matemática deve ser ensinada e aprendida. Quando os professores estão dispostos a ouvir e ver o que é, muitas vezes compreendem. Ferramenta: qual é a sua primeira língua? Gary. Trabalhei com um garoto americano que falou inglês a vida toda e ia a uma escola judaica e estudou inglês e hebraico. Ele tirou A em hebraico e falava como um nativo, mas estava reprovando nas aulas de inglês. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Perguntei a ele: qual é a sua primeira língua? Fazer esta pergunta é uma forma de convidar as pessoas a tomarem consciência de qual é a sua primeira língua. Às vezes, a resposta correta é que sua primeira língua é a energia. Outras vezes, quando uma pessoa é impedida de acessar um determinado idioma, a pergunta a convida a tomar consciência de qual foi a sua primeira língua falada. Ele respondeu: hebraico. Destruímos e descriamos tudo o que impedia que o inglês fosse para ele como primeira língua, onde ele conheceu todas as vidas em que teve essa informação disponível. Também destruímos e descriamos todas as vidas em que ele conhecia inglês e era capaz de escrever e falar inglês fluentemente, incluindo os tempos em que foi professor de inglês. Isso lhe permitiu limpar todas as suas decisões, julgamentos, conclusões e pontos de vista fixos sobre falar e escrever inglês daquelas vidas. E, finalmente, destruímos e descriamos tudo o que o impedia de saber que sabia falar e escrever em inglês, tão bem quanto em hebraico. Quase instantaneamente, ele mudou e começou a tirar notas A em inglês. Ferramenta: destrua e descrie tudo o que... Você também pode ensinar essas crianças a destruir e descriar tudo o que as impede de ler 300 palavras por minuto e reter tudo o que leram, ou tudo o que as impede de perceber, conhecer, ser e receber instantaneamente a totalidade de cada página, ou tudo isso os impede de saber imediatamente as respostas dos testes. Você pode pedir aos seus filhos que digam: qualquer coisa que me impeça de ler 300 palavras por minuto e de reter tudo o que leio, eu destruo e descreio de tudo. Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todos a 100, curtos, garotos, povades, bases, criações e aléns. Ferramenta: entre na cabeça do professor. Quando as crianças estudarem para uma prova, diga-lhes que podem tirar a resposta da cabeça do professor. Diga a eles: quando você fizer um teste, entre na cabeça do professor e pergunta qual resposta está correta. Segundo o professor, você pode tirar a resposta da cabeça dele. Alguns caras fizeram isso e me ligaram e disseram: obrigado, Gary. Tirei A no teste. Eu digo a eles: bom, conheço uma jovem que tira apenas A no primeiro ano de faculdade, porque tira as respostas da cabeça dos professores. Quando ele tem que escrever uma redação, ele diz: bem, o que quer que o professor queira que eu saiba, isso eu sei, deixe-me ter a informação. Ele começa a escrever sem pensar no que está escrevendo e tira A em todas as provas. Esta é uma habilidade que todos nós temos. Portanto, devemos usá-lo. Quando você reconhece os talentos e a capacidade de conhecimento de seus filhos, eles podem ter um desempenho mais fácil na escola. Eles estarão dispostos a dizer: tudo bem, vou tirar a resposta da cabeça de outras pessoas. Seja isso e seja aquilo. Dine. Devo dizer que pensei que Gary estava falando bobagens. Quando ouvi isso pela primeira vez, estudei muito na escola e me formei com louvor. Quando ouvi Gary falar sobre a capacidade de tirar informações da cabeça de outras pessoas, minha atitude foi: vamos, não há como. Você não pode fazer isso. Então comecei a conversar com algumas crianças do Access Consciousness. Eu perguntei a eles: vocês já tentaram isso? Eles disseram sim. Eu perguntei a eles: bem, isso funciona? Eles disseram sim, e a escola é muito mais fácil. Eu perguntei: e você está aprendendo coisas? Eles disseram: sim, na verdade, aprendo mais. Eu perguntei: sério? Como você aprende mais? Gary:
Eles dizem coisas como: não preciso tentar lembrar e não preciso empinar todo o material e não fico frenético. Antes de uma prova, porque sempre sei que terei a resposta. Você é um daqueles que fez a versão estudar até meia-noite? Como funcionou para você? Você se lembra e usa alguma dessas informações? Dine. Eu estava estudando economia empresarial quando fui para a universidade, porque era o curso mais fácil que conseguia encontrar. Numa das minhas aulas muito chatas, só fui à aula 3 vezes, o primeiro dia de aula, o dia da prova intermediária e a final. Sem perceber, fiz exatamente o que Gary fala. Quando estudei os materiais, perguntei: o que o professor quer que eu saiba sobre isso? Havia 3 conceitos de todo o semestre da matéria que ele queria que todos conhecessem, e por acaso foram apenas os que estudei. Gary: por acaso foram eles que você estudou? Dine: isso é estranho, certo? Gary: não é estranho. Você estudou esses 3 conceitos porque fez a seguinte pergunta: o que o professor gostaria que eu soubesse sobre isso? Ensine seus filhos a fazerem a pergunta, que lhes dará consciência do que precisam estudar, e não estudar tudo, pensando que irão fracassar se não tiverem a resposta que é exigida. Ferramenta: o que preciso saber aqui para passar no teste? Aqui está outra ferramenta que você pode ensinar às crianças quando elas estão lendo seus livros. O que preciso saber aqui para passar no teste? Ao usar essa ferramenta, enquanto você lê, de repente seus olhos se concentram no que você precisa saber e você dirá: tudo bem, é disso que vou lembrar. Dine: basta fazer a seguinte pergunta: o que preciso saber aqui? À medida que você lê o material, seu cérebro coleta e armazena as informações necessárias para passar no teste. É assim que seu cérebro funciona. Você faz a pergunta e seu cérebro diz: ei, estou aqui para entregar. Gary: quando você, o ser, fizer a pergunta, você será capaz de saber exatamente o que você precisa saber. Dine: faz parte daquele peça e lhe será dado. Ferramenta: o que o professor precisa que eu coloque nesta redação? Gary: conversei com uma mãe cuja filha tem TDAH. A menina tinha o dever de escrever uma redação e ela já tinha escrito na cabeça, mas não conseguia colocar no papel. Eu disse à mãe: peça à sua filha que pergunte: o que a professora quer que eu coloque no papel? Diga a ele para fazer essa pergunta e então deixar de lado seu ponto de vista e começar a escrever. Você descobrirá que sabe muito mais do que pensa e tudo estará lá. Será fácil. Dine: esta ferramenta é muito útil para crianças que têm problemas para escrever uma redação. Eles podem ter que repetir a pergunta diversas vezes enquanto escrevem. Mas cada vez que perguntam, o processo de escrita se torna mais fácil. Gary: você também pode trapacear entrando na cabeça do professor e perguntando o que ele sabe. O que você pode saber? Dine: quando dizemos colar na escola, queremos dizer trapacear conscientemente. Não trapaceie inconscientemente. Gary: não copie o trabalho de outra pessoa, porque se fizer isso, obterá a resposta errada. Em vez disso, pergunte o que o professor sabe e o que você precisa escrever. Ou pergunte: qual é a resposta que todas as crianças que sabem a resposta correta estão dando? Se uma criança com toque tiver um amigo na sala de aula e esse amigo estiver na mesma página, a criança com toque escreverá a mesma resposta que seu amigo, mesmo que esteja errada. Isso acontece o tempo todo. E então, é claro, se estiverem sentados um ao lado do outro, serão acusados de trapaça. Mas não é trapaça. Eu estava conversando com o irmão mais novo do menino, que era excelente em hebraico, mas não tão bom em inglês. O irmão tinha acabado de começar a estudar hebraico e estava tendo problemas com isso. Eu disse a ele: o que você precisa fazer é pensar no seu irmão, e as palavras hebraicas surgirão. Também dei a ele um processo que ele poderia fazer. Qualquer coisa que me impeça de compreender todo o hebraico que meu irmão sabe, sem ter que estudá-lo, e qualquer coisa que me impeça de entrar em seu cérebro para obter a informação que desejo, eu destruo e descrio tudo isso. Certo e errado, bom e mal, pod e poc, todas as 100, curtos, garotos, povades, bases, criações e aléns. Leia para as crianças. Ler em voz alta para as crianças é uma ótima maneira de aumentar sua fluência. Quando você lê livros para crianças autistas, elas começam a falar e a ler de maneira diferente. No entanto, a forma como lemos para eles agora é muito lenta para eles. Você não pode ler um livro para eles palavra por palavra. Você deve fazer o download da página inteira e folhear as planilhas rapidamente.
Em outras palavras, você lê o livro com a consciência de que tem a capacidade de pensar em todos os sons da página. Você já percebeu que pensa mais rápido do que consegue falar? É disso que estou falando. Ao ler para seu filho, pense que você está dizendo todas as palavras da página em voz alta. E folheie as páginas um pouco, mais devagar do que seu filho faria, o que geralmente é muito rápido. É como se você estivesse lendo para ele sem falar. Dê à criança a imagem e as palavras que você leu sem falar. Dê à criança a imagem e as palavras exatamente ao mesmo tempo. É a maneira de começar a abrir as portas para que a comunicação comece. Sugeri isso a uma mãe cujo filho de 8 anos mal falava. 3 semanas depois, ela me ligou e disse: "Meu filho está lendo." Mais do que isso, ele está falando frases completas pela primeira vez na vida. Tudo o que ela fez foi folhear as páginas do livro na mesma velocidade que faria. Ao mesmo tempo que lhe dava uma ideia de como soaria se estivesse lendo em voz alta, mas o mais rápido que pudesse. Bum, bum! Eu estava fazendo frases completas em 8 semanas. Você já fez um curso de leitura dinâmica? O objetivo é que você leia a página inteira de uma só vez, para que possa literalmente folhear as páginas e ver tudo o que está nelas. Ao final do livro ou capítulo, você saberá tudo sobre ele. É assim que as crianças autistas fazem. Nesses cursos de leitura dinâmica, eles começam movendo-se pela página muito lentamente, então faça isso. Então eles aumentam sua velocidade conforme você avança. Ou talvez você queira brincar de ler um livro de trás para frente, página por página na direção oposta e ver o que acontece. Há muitas coisas diferentes com as quais você pode brincar para ver quais poderiam ser os resultados. Precisamos fazer mais investigações sobre este sistema porque só conseguimos trabalhar com algumas crianças. Ana, uma amiga nossa adulta, nos contou recentemente que nunca conseguia ler da esquerda para a direita ou de cima para baixo. Ela disse: "Em vez disso, recebo energia das palavras que preciso que meus olhos vejam. Elas saem da página e literalmente se tornam conhecidas por mim." Gary disse a ela: "Isso é tudo o que você precisa saber." E se você se perguntar, o que esta página quer me dizer? Eu sei que o que falamos aqui pode parecer estranho ou louco. E o que você acha? Isso é. E o que mais você acha? Realmente funciona? Mesmo que você não se sinta confortável com algumas partes disso, tente fazer algo diferente. Você pode se surpreender com as mudanças que você e seus filhos criam.